Bom, a nossa disciplina é de sistema de informação, né? Vocês são uma carga horária de 60 horas e vocês já estão no 5º semestre, né? Exato. Primeiro semestre de 2017, exatamente. Ctrl C aqui, não alterou, né? Bom, a parte de disciplina aqui, pessoal, o plano de ensino, que é o que a gente tem que falar hoje, né? Seria o quê? Seria o conteúdo geral, mais as datas de provas aí, né? As referências bibliográficas e mais como vai ser calculada a média de vocês, tá? Bom, o que a gente tem aqui no conteúdo geral? Basicamente, banco de dados 2 é a continuação de banco de dados 1, tá? Só que a gente já imagina o quê? Vocês já sabem bastante coisa em cima do que já foi dado. Por exemplo, eu já não vou nem pedir mais para vocês o que é a primeira, segunda e terceira forma normal. Isso daí eu subentendo agora que vocês já sabem, certo? Eu não vou nem perguntar o que é tabela, o que relacionada de um para muitos ou muitos para muitos. Eu vou subentender que vocês já sabem isso daí. O que é chave primária, o que é chave estrangeira. Beleza? Quem então tiver aí, né, com um pouquinho de dificuldade, pega lá a matéria passada, já dá uma revisadinha, tá? Carnavalzão aí, ó, excelente data para dar uma revisada em banco de dados 1. Beleza? Por quê? Porque a nossa disciplina já é em cima desses conceitos agora, correto? Bom, existe aqui uma parte de revisão de comandos, DML, DQL e DQL avançado. Na verdade, vocês não tiveram DQL avançado, vocês vão ter agora. DML, né, é o Data Manipulation Language, seria um insert, update, delete, tá? E um tal de merge que a gente vai ver aqui. Não é tão usado, mas é um recurso legal que a gente tem, tanto no Oracle quanto no SQL hoje em dia, né? A parte de DQL você já conhece o básico, então fazer um select, fazer os joins, correto? Relacionar os joins. A gente vai dar uma revisada naquela parte lá do natural join, inner join, left join, então isso daí a gente vai recordar um pouco, tá? Mas é legal que vocês já saibam desses conceitos, a gente não vai se prender tanto a eles mais. E depois, finalmente, o que? A parte de DQL avançado. O DQL avançado é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque ele já vai começar a envolver subselect em cima disso daí. Subselect seria o quê? Uma select dentro da select. Tá? A gente consegue fazer muita coisa, mas muita coisa com esse tipo de recurso aí. Tá? Então, essa primeira parte realmente a gente vai ficar um pouquinho mais preso na parte de seleção de dados, mas tem bastante coisa ainda que a gente não viu. Função de grupo é uma das coisas que a gente vê bastante, tá? Eu consigo fazer soma, eu consigo fazer média, eu consigo fazer qual é o maior valor, qual é o menor valor, quais são as funções de grupo, o que é um grupo, né? Aplicar as funções de agrupamento. Então tem bastante coisa em cima só de select para a gente ver. Bom, posteriormente, e na verdade quase simultâneo, a gente vai estar vendo o que? Essa parte de gerenciamento, ferramenta de gerenciamento. Como a gente está mexendo com Oracle, a gente vai ver o que? O próprio o SQL Developer, que é aquela ferramentinha gráfica que a gente viu. Tá? Existe um tal de Apex. Tá? Quando a gente instala o Oracle, o Apex já vem junto. Ele é a parte de administração do Oracle em ambiente gráfico. Tá? Então ele é lá feito em Java, tudo tal, né? Com troca de XML entre o banco de dados. A gente vai ver pouca coisa dele. Por quê? Porque o foco do curso ele não é administração de banco, mas a gente deu um enfoque ele para desenvolvimento. Tá? Criação de esquema, criação de usuário. Nós vimos o semestre passado, simplesmente eu passei um script para vocês executarem. Agora eu vou começar a explicar com mais detalhes aqueles comandos de criação de esquema certinho. Tá? Comando DDL é o comando do quê? De definição de dados. Os comandos DDL são o quê? Os comandos de criação.
Create Table é um dos caras que a gente vai utilizar bastante. Só que antes de criar a tabela, nós precisamos conhecer os tipos de dados do Oracle. Correto? Então, a gente vai trabalhar, obviamente, com os mais comuns. Porém, né, a gente vai ter que saber um pouquinho desse conceito de quando aplicar. Tá? Depois a gente entra realmente nessa parte do quê? De programação e desenvolvimento para linguagens. No caso do Oracle, a gente vai trabalhar com o quê? O PLSQL. Tá? PLSQL é uma linguagem como qualquer outra que vocês conhecem. Tá? Java, PHP, C#. Só que ela é o quê? Ela é da Oracle. Então, a Oracle implementou o PLSQL para se trabalhar dentro do banco de dados. Dentro do PLSQL tem if, tem for, tem while, certo? Tem as mesmas coisas que vocês têm nas linguagens tradicionais. Tem declaração de variável, tem atribuição de valor, tem comparação, tem mod. Tá? Tudo que você já conhece em linguagem de programação tradicional, a gente vai ver o quê? Simplesmente no PLSQL. Obviamente, a gente já está dentro do banco de dados, então a gente não vai ter essa parte de conexão com o banco, não. Já está dentro, já é direta a programação. Tá? Então começa a ser um pouco melhor nesse sentido, mais simples eu acho até. Tá? Comando de decisão, break, continue, end, or, not, enfim, é uma linguagem de programação igual às outras. Nós vamos ver também essa parte do quê? Dos vetores. Vocês aprenderam a trabalhar com vetor? Em C#, não é? Em Java? Os dois? Ótimo. Tá? Não vai ter nada de diferente o quê? Dentro de um banco de dados. Uma coisa diferente que não vai ter na linguagem convencional é o quê? Bom, talvez a tabela verdade. A tabela verdade da linguagem tradicional, ela tem o quê? O verdadeiro e o falso, né? E aí vocês começam a fazer com end ou com or, não é? No do Oracle tem o verdadeiro, o falso e o null. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em cima disso daí. Tá? Eu tenho que considerar o nulo também como sendo, entre aspas, um valor. Por quê? Porque o null ele dá bastante trabalho, a gente precisa tratar ele. Uma coisa que não tem em linguagem tradicional é cursor. Tá? O que se aproxima mais de um cursor numa linguagem PHP ou Java seria ponteiro. Eu não sei se Java, nem sei se tem ponteiro. C, exatamente. Tá? Cursor, a gente trabalha bastante em banco de dados, quando a gente quer, por exemplo, tratar melhor o seu dado. Tá? Data type, nós podemos criar tipos de dados dentro do Oracle. No C# e no Java vocês conseguem também criar o seu próprio tipo de dados. Dentro do Oracle também, dá para a gente fazer isso daí. Tá? Registros, vocês não veem muito em linguagem de programação hoje em dia. Por quê? Porque já basicamente está incorporado no banco de dados. Mas quem veio da linguagem C, C++, trabalha bastante com esse tipo de recurso. Registro é realmente como se fosse uma tabela. Tá? Uma casca, o formato da tabela, pelo menos. A gente vai ver isso daqui dentro do Oracle. Tá? E vamos ver um pouco da parte de exportação de dados. Exportação, a gente vai fazer coisas simples. Pegar lá o que a gente tem no conteúdo de uma tabela e exportar para TXT, por exemplo. Ou exportar para XML. Hoje o Oracle suporta o quê? JSON também. Daria para a gente pegar e exportar tranquilamente. Ainda, pessoal, por mais que você tenha XML, por mais que você tenha as JSON hoje em dia, tá? O formato campeão é texto. Tá? Veio dos primórdios do Unix, desde 1960 esse negócio. Cara, ele não vai morrer tão cedo. É muito fácil trabalhar com texto, é muito leve trabalhar com texto. Correto? Então, é um formato que realmente não vai morrer tão cedo, por mais que tenha outras tecnologias. Tá? Bom, posteriormente a gente tem o que? Essa parte aqui de programação para objetos. Né? Programação de objetos para bancos de dados. No caso do Oracle, a gente vai ver o que? Função, procedures, gatilhos, sequenciadores e packages. Funções, basicamente, são as mesmas coisas que vocês têm aí na linguagem de programação. Tá? Procedimentos também.
certo? Gatilho, na linguagem de programação, no C# ou no Java, não vai ter, mas a gente pode comparar como se fosse um evento. Ao inserir alguma coisa, faça tal coisa. Ao deletar alguma coisa, faça tal coisa. Tá? É mais ou menos, não é bem um evento que a gente trata no Oracle, é realmente gatilho que a gente chama. Tá? É um disparo automático de alguma ação. Sequenciador, o Oracle ele trabalha bastante com sequence. Tá? A sequence ela serve para quê? Basicamente para preencher um campo que ele não pode ser o quê? Repetido os valores dele. Tá? No SQL Server, não é, apesar de ter, não é muito comum. Por quê? Porque o SQL ele veio de um outro cara que se chama o quê? Identity. Tá? Então, a tabela do SQL ele tem uma propriedade em determinado campo que é Identity. Ele vai lá e auto-incrementa aquele campo. No Oracle não existe esse conceito. Aí no SQL 2012 que colocaram a sequence. Mas mesmo assim ainda eu vejo poucas pessoas utilizando. No Oracle é só sequence que a gente tem. E tem um cara no Oracle que eu gosto bastante, que se chama Package. Tá? A Package não tem em outro banco de dados. No SQL Server também não existe nada, pelo menos que eu conheça, que seja igual a isso daí. Comparando com uma linguagem tradicional, a Package é como se fosse uma classe. Eu consigo declarar variável, eu consigo declarar visibilidade, eu consigo declarar quais são os métodos, no caso lá da classe, né? Através de procedure ou função. A minha função ela só pode ser visível internamente para a package. Então dá para a gente pegar e agrupar uma série de funções, né? Referente a um determinado objeto, tudo dentro de um pacote. Isso daqui seria o quê? Uma coisa bem legal que a Oracle tá? Que o PLSQL fornece. Tá? Depois a gente tem o que aqui, ó? Segurança, né? Opa. Segurança eu costumava bastante dar a parte de backup, restore e tal, mas esse semestre eu mudei um pouquinho aqui. A gente vai fazer a criação do que? De usuário e grupos de usuário. A gente vai fazer o que? Dar permissão de objetos para um usuário e dar permissão de objetos para um grupo de usuário. A gente vai ver qual é a vantagem e qual é a desvantagem de cada um. Tá? Nem sempre, aliás, não é recomendado, né, que os seus usuários do banco de dados sejam o quê? O SysDBA, tenham poder de SysDBA. Por quê? Porque eles podem fazer qualquer coisa. Então você dá o menos privilégio possível para eles. Tá? Esse já é o princípio de segurança em banco de dados. A gente não dá permissões para os usuários que não têm, né, que não precisam para eles à toa. Então a gente dá o quê? O mínimo de permissão possível. O cara precisa consultar determinada tabela. Tudo bem, a gente vai dar a função de consultar. Ou para um grupo de usuários, enfim. Tá? Isso daí não é difícil, é fácil. O Oracle já tem alguns usuários, vamos dizer assim, alguns grupos pré-selecionados, a gente precisa conhecer eles, né? Cada um deles e as ações que cada um tem que fazer. Tá? Apesar de parecer pouca coisa que a gente tem, pessoal, o que a gente gasta um pouco mais de tempo é nessa parte aqui, ó, do select. Tá? Nessa parte aqui do desenvolvimento em si, né, ela é linguagem de programação, eu não vou nem perder muito tempo. Vocês já sabem, por exemplo, o funcionamento do while, vocês já sabem o funcionamento do for. Eu só vou traduzir o que você já sabe de alguma linguagem para o PLSQL, só isso, mais nada. Tá? Aí vai ter coisas que são realmente proprietários, né? No caso de cursor. Opa, para declarar um cursor, aí eu tenho que explicar o conceito, como funciona, qual é a declaração, tem vetor, tem cursor implícito e explícito, tem cursor com passagem de parâmetro, sem passagem de parâmetro. Tá? Então aí a gente perde um pouquinho mais de tempo, mas é rápido essa parte aqui de programação que eu tenho que passar para vocês. Por quê? Porque justamente vocês já sabem essa parte da linguagem, vocês já têm a lógica. Tá? Bom, isso daqui então é o nosso conteúdo. Tá? Referências bibliográficas, as básicas e as complementares, eu vou deixar no PDF, no arquivo doc mesmo, lá na intranet, para vocês darem uma olhada.
Eu tenho outros livros voltados para a Oracle mesmo, depois eu passo para vocês certinho os nomes, tá? Calendários de prova. Daqui, o nosso calendário é um calendário que está bem apertado. E eu vou abrir o calendário da instituição para vocês darem uma olhada também. Que realmente está apertado. Ó, calendário escolar de 2017. Certo? Bom, as nossas aulas são sextas-feiras, correto? Aqui, ó. Então, basicamente, a gente está aqui, ó, já na última semana, dia 24 de fevereiro. Acabou o mês, não tem mais coisa aqui. Depois a gente vai vir para onde? Março, né? Dia 3, 10, 17, 31. 17, 24, 31. Beleza, ó. Não tem nenhum feriado. Agora, em compensação, em abril. Ó, dia 7 de abril. Beleza, aula. Dia 14 de abril. Feriado, Paixão de Cristo. Dia 21 de abril. Tiradentes. Correto? Então, são 2 semanas, basicamente, sem aula aqui. Ó. A gente já tem 2 aulas menos. Depois, dia 28. Maio, tranquilo. Junho. Essa é um pulo do gato aqui, ó. Dia 15 é Corpus Christi. Dia 15 é feriado. Dia 16 é feriado? Não, né? Não, né? Então, é muito provável que a gente... Provavelmente a gente vai fazer a prova aqui, hein, pessoal? Eu não tenho. É? Eu não tenho essa viagem marcada. Não entendi? Eu não tenho essa viagem marcada. Eu tenho que fazer assim. Então, é esse o problema. Esse é um problema grande. Ó, dia 23 é dia de já é recuperação. Sendo aqui, ó, no dia 20 de junho, a data do quê? De entrega e lançamento de notas. Dia 16 é o último dia possível de aula que a gente já tem. Só se dia 16 for a P3 mesmo, não vai ter jeito. Eu queria fazer a P2 aí, mas... Nossa, vai adiantar uma prova. Hã? Vai adiantar uma prova. Não. Geralmente, o que eu faço, né? Eu deixo a última semana geralmente para P3, mas esse semestre a gente está muito apertado. Dia 9, então, vai ficar o quê? Sendo a prova 2 mesmo, e dia 16 a P3. Tá? Não vai ter muito jeito, pessoal. Essa aula não pode desperdiçar ela. Não tem jeito. Correto? Quem faltou em uma das provas, infelizmente vai ter que vir no dia 16 para fazer a prova P3, tá? Porque a gente não tem mais aula, inclusive. Ó, dia 20, que cai numa terça-feira, é entrega de nota. Eu já tenho que estar com as 3 notas totais. Quem faltou? Não, por exemplo, essa prova Não vou conseguir. Aí, vai falar o que deles? para quem realmente perdeu, beleza, né? Vai fazer a prova, a P3 nessa data. Para quem fez as duas, aí não tem nada, aí não vai ter nada mesmo. Tá? Infelizmente, vai ser um calendário apertado. Bom, vamos lá. Eu já tinha até colocado aqui, ó. Dia 7/4, então, deixa eu aumentar um pouco. Vai ficar sendo a nossa prova 1. Beleza? Dia 14 e dia 21/4, ó, 7/4, 14 e 21, tá? Feriado. Basicamente é um mês sem aula, se a gente for contar friamente. Do dia 2 ao dia 5 do 5 é semana oficial de prova pluri. Só vendo o calendário aqui, do dia 2 ao dia 5 do 5, fevereiro, março, abril, né? Maio. Fevereiro, março, abril, maio. Do dia 2 ao dia 5 do 5. Ó, acredito eu que o professor Peter não vai colocar uma prova pluri justamente na
sexta-feira, porque ele sabe que a data já está apertada. Mas, se por acaso ele colocar, eu não tenho muita escolha, essa aula é dele. Eu preciso disponibilizar a aula e qualquer outro professor tem que disponibilizar a aula para ele pegar e aplicar a prova pluri. Tá? Acredito que ele não vá fazer isso, mas está marcado aqui, do dia 2 ao dia 5. Tá? Prova 2 ficaria então por dia 9/6. Prova 3 é aquela data que a gente comentou, dia 16/6. Correto? Então, não faltou em nenhuma das provas, legal. Essa data praticamente não vai ter nada, né? Para quem faltou em uma das provas, dia 16/6 vai ser a única data de fazer a prova supletiva. Tá? Segunda-feira é a entrega de notas, né? Não é nem na nossa data de aula. Dia 23 já é o quê? A prova de exame, prova de recuperação. Tá? Para o dia 30, ter a divulgação de notas aí de vocês. Vamos conversar sobre isso, sobre trabalhos. Beleza? Então, datas estão aí. A composição de médias aí, pessoal. Vamos lá. Ó, a prova 1, ela tem o peso de 3, 30%. A prova 2, eu coloquei como 40%. Prova pluri já é fixo para todas as disciplinas, então ela vale 20% mesmo. Tá? E existe um trabalho de versos aí, que eu estou colocando como 1. Esse trabalho de versos é diversos mesmo. Vou lá, coloco um questionário lá no EAD, vocês respondem, coloco outra atividade que vocês fazem, coloco lá um caso que vocês fazem, enfim, coloco lá um problema, vocês programam, é diversos. Tá? O que eu poderia estar fazendo é alterando aqui o peso da prova 2 para 3, e o trabalho de versos para 2. Só que alterando o trabalho de versos para 2, é um trabalho realmente, é de verdade um negócio sério e pesado. Não quer dizer que os outros não sejam, mas é mais leve. Peso 1, pô, é uma coisa mais leve. Vão ser aí aos poucos que vai compondo esse peso. Agora, quando eu coloco um trabalho de verso com peso 2, é um trabalhão mesmo, pessoal. Que aí eu já dou logo no semestre, no começo do semestre, para vocês entregarem no final. Dá trabalho, é trabalho de verdade mesmo. O que vocês preferem? Mantemos assim ou alteramos o nosso conteúdo? O trabalho de verso, pessoal, para tirar 2, vocês têm que suar bastante. Por quê? Por quê? Porque o trabalho de verso ele vai incluir, inclusive, o conteúdo da prova 2. Eu já vou estar dando um trabalho super adiantado lá para frente. Vocês vão ler agora, vocês não vão entender. É óbvio, vocês não passaram pela matéria ainda. Né? Então, realmente, ela vai cair o quê? Até PECs de exportação de dados é um cenário que eu costumo escrever, aí vocês têm que resolver. Vai ser em grupo? Vai, grupo de 3 ou 4 pessoas, mas entre os grupos, vocês não conseguem copiar um do outro. Por quê? Porque é a parte lógica que vai estar tendo que resolver. Enfim, eu passo agora. Por quê? Porque vocês vão ter chance de fazer o quê? Aos poucos também. Então, daqui a 2 semanas, geralmente, eu passo. Se trocar pergunta para Como que é? A PER 2 para 3 e a outra o quê? a pergunta para 4 e a pergunta para 3. Olha, não tem muito lógica para fazer isso. Porque a prova 1 geralmente é mais fácil. Geralmente o pessoal costuma assustar um pouco na prova 1. Então o cara assim, opa, tô com uma nota aqui 3, vamos caprichar, né?
Geralmente. Vamos deixar assim então? Beleza. Os trabalhos diversos aí então, pessoal, eu vou mandando conforme a gente for passando aí pelo conteúdo da disciplina. Tá? Bom, avisos gerais aí. Prova 3 é somente para quem perdeu, vocês já conhecem. Precisa estar fazendo o quê? A requisição lá na secretaria, o professor Peter precisa lá e autorizar. Tá? Vocês têm tempo para fazer essa requisição, não é lá perto da prova 3 que vocês vão poder fazer isso daí. O calendário escolar de 2017 está lá na intranet, verifiquem certinho. No nosso caso, a gente tem bastante feriado, não sei quais outros dias vocês têm. Eu acho que, se não me engano, na segunda também tem, né? Terça tem um feriado. Não, terça não. Na segunda tem um dia aqui. O resto tá tranquilo. Nas aulas de segunda. Então, sempre olhe ele aí, né? Média para aprovação maior ou igual a 5, tranquilo, tá? Para se fazer o exame, é necessário ter o quê? 75% de aulas. Atenção, 75%, pessoal, para vocês, não é aquela média de todas as aulas, tá? Então, tome um pouco de cuidado. Vocês estão com duas semanas a menos. Então, essa média de 4 semanas para uma falta não é de vocês, não é o caso de vocês. Tá? Daria aí, eu acho que a cada 5, uma, se não me engano, para dar os 75. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa parte de faltas, tá? Bom, chamadas. Vou agir como sempre, pego, faço chamada. Quem tiver que ir embora um pouquinho antes, coloca o nome no papelzinho, enfim, tá? Biblioteca, tranquilo, está disponível lá para vocês estarem utilizando. Os livros ajuda bastante, tá? As provas, elas são individuais, geralmente sem consulta, né? Dependendo do nível, esse daqui dá para eu dar bastante com consulta. Por quê? Porque ela vai cair bastante coisa técnica, tá? Só que você já sabe o nível do sem consulta, né? Então, não adianta não estudar, vocês já sabem disso. Estudem, tá? A consulta é justamente para tirar uma pequena dúvida que você tem. Não deixem... Não. Pessoal, dá para fazer todas as provas desse esquema que a gente faz. Posso até dar uma prova prática, mas eu acho que vocês não vão render tanto. Eu já tentei fazer isso daí. O problema maior é o seguinte, é o desespero de tentar consultar o material e programar ao mesmo tempo. Tá? Geralmente, vocês travam em cima disso daí. Tá? Então, eu posso até tentar dar um exercício. Tá? Aí, beleza, conteúdo mais ou menos, que vai estar lá abrangendo, beleza, não vai ter tanto peso assim, né? Mas se eu colocar ela totalmente, eu acho que vocês vão se enroscar, tá? Eu posso pegar e fazer um misto aí, colocar um exercício, para vocês terem aí na prova de vocês, tá? Representante de sala ainda vocês têm, beleza? Subrepresentante também. Beleza, tá? Lembrando, né? Os professores, eles não têm obrigação de colocar os materiais para vocês. Eu adoto o quê? De eu estar colocando justamente para facilitar. Tem professor que não vai fazer isso, ele não é obrigação dele, tá? Bom, e-mail, aquele e-mail da instituição que vocês já conhecem, rodrigocarro@anchieta.br. Beleza? Então, dúvidas, já põe lá o curso de vocês, a disciplina certinho e tal, correto? Para a gente pegar aí e fazer. Eu vou passar aqui, enquanto isso, o pendrive, vocês vão passando. No pendrive, pessoal, vai ter uma pasta aqui, ó, copiar. Tá? Copiar. Copiem esse copiar para a máquina de vocês. O conteúdo vai ser esse daí. Então, enquanto isso, copiando. Bom, falando um pouquinho aí na parte de banco de dados, alguém trabalha com Oracle? Não? Só o SQL Server? Sim? Exato. Por que o banco de dados Oracle não está presente na vida de vocês?
Por quê? É caro. Banco de dados bom é um banco de dados caro. E a Oracle, ela sabe cobrar mais do que ninguém, pessoal. Se vocês acham que a Microsoft sabe cobrar, vocês não viram a Oracle ainda. Tá? Cobra muito bem. Os caras são campeões. Mas os produtos deles são muito bons também. Isso a gente não tem o que falar. Tá? A Oracle, ela é muito enfatizada no seguinte critério, né? De que os bancos de dados, eles são para grandes empresas. Eles estão querendo reverter um pouco a situação. Por quê? Realmente, as grandes empresas vão utilizar a Oracle. A gente não tem dúvida disso daí. Assim como o DB2 também. Só a empresa financeira, banco, que utiliza DB2, basicamente. É raro você ver uma empresa comercial utilizando Oracle DB2, sendo ela pequena. Tá? Porque a parte do licenciamento do Oracle ela é muito cara. Obviamente, ainda não é só o licenciamento, é o profissional Oracle também. Ele é mais caro, não tenho dúvida disso daí. Tá? Eu estou começando a estudar Oracle agora, é recente o meu estudo, de 1 ano e meio, 2 no máximo. Tá? O que é o legal do Oracle? Você consegue configurar cada parafuso dele. Cada parametrização ali, ó, você consegue ir lá, abrir o arquivo e mexer. Isso, coisa que o SQL Server não tem. Tá? Quer dizer que o SQL é um banco ruim? Não, não é ruim. É um banco muito bom. Eu trabalho com SQL todos os dias da minha vida. Tá? E até agora me atende muito bem. Só que tem coisa que você vê que realmente só vai ser o Oracle que vai fazer. Tá? Então, o que acontece? Para pequenas e médias empresas, vai ser mais difícil a gente ver. Mas, tá? É um banco que eu acho que merece ser estudado. Por quê? Para vocês verem as opções que existe um banco de dados como ele. Tá? É um banco muito ajustável, vamos dizer assim. Você consegue personalizar bastante. A Oracle, o forte dela é o quê? É ser instalado em sistema operacional Linux. Né? Unix. Windows em Oracle, pessoal, existe menos de 5% das instalações do mundo. Tá? Então, quando você fala em Oracle, basicamente você já pensa em Linux e Unix como sistema operacional. Tá? Tanto é que a Oracle tem o próprio Linux dela. Tá? Esse Linux que vocês têm na máquina virtual é baixado lá do site da Oracle mesmo. Roda em outros Linux? Roda. Tá? O Oracle roda em outros Linux também. Só que esse Linux já é o que? Mais preparado para o banco de dados Oracle. Ou para os produtos da Oracle. Né? Então, é por isso que ela vai lá e prepara o ambiente certinho e tal para a gente. Né? Vocês fazendo um cadastro da Oracle, vocês conseguem baixar qualquer produto de lá. Tá? E não vai ter chave igual da Microsoft, validador, não, nada disso. Você vai lá, baixa, instala e já era. Ele não vai falar nada para você. Tá? Para aprendizado, a Oracle ela permite que você pegue e estude os produtos dela, sem muita burocracia, não tem muito problema. Né? Agora, quando você já coloca esses produtos no ambiente profissional, aí realmente você tem que ir lá, licenciar o seu produto, pagar realmente a licença dele, renovar, fazer manutenção se for necessário. Tá? Então, para o ambiente corporativo que você está utilizando o produto realmente, né, para ganhar dinheiro no seu negócio, aí sim. Tá? Nós estamos utilizando o Oracle Express. Essa versão da Oracle Express é a versão 11G ainda. Não existe a 12C Express. Vocês podem ir lá procurar no site da Oracle. Cansei de procurar. Até agora não lançaram. Tá? Provável que lance, mas até agora não fizeram isso. Então a gente vai estar trabalhando com a 11G Express mesmo. Qual que seria a diferença? Existem algumas limitações que o 11G Express possui que o Enterprise não possui. Né? Número de processador, quantidade de memória RAM, quantidade de tamanho de disco. Tá? Como o nosso curso é focado a desenvolvimento,
a gente não vai ter muito problema disso daí. Então, o Express vai suprir perfeitamente. Tá? Então, ele vai cobrir, ele não vai ter nenhuma brecha lá que vai faltar porque não é Express, porque é Express. Não, vai cobrir totalmente. Tá? Nas empresas que vocês precisam de quantidade maior de hardware, né? Processador, memória, principalmente disco, aí realmente você vai ter que colocar lá um Oracle Standard ou um Oracle Enterprise para poder lá rodar os Oracle certinho. Tá? Essa instalação que vocês têm de imagem é uma instalação simples, tá? Do Oracle. Quando a gente instala o Oracle realmente, o Enterprise, você já tem que, na verdade, saber, né, no caso, bastante do sistema operacional. Se você for instalar em Linux, você já tem que conhecer um pouco de Linux, o mínimo necessário para, pelo menos, configurar ele corretamente. Né? O Oracle, por si só, pessoal, ele já trabalha o quê? Em grid, que eles chamam. Tá? Computação em grid é como se fosse o quê? Aquela computação de vários servidores Oracle trabalhando como se fossem um só. Você já instala ele dessa forma. Tá? Então você já tem que ter um pouquinho já de conhecimento mínimo para poder fazer a instalação dele. Por isso que não é uma instalação fácil, vamos dizer assim. Não é next, finish. Não rola isso aí no Oracle. Tá? Todo mundo que vem do mundo SQL, vai partir para o Oracle, começa a xingar. Por quê? Porque o conceito dele é diferente. Na Microsoft é mais fácil isso. É mais intuitivo, tem ambiente gráfico, mas no Oracle não tem muito dessa. A Oracle fala assim, ó, você quer saber a minha tecnologia? Estuda para depois me usar. É isso mais ou menos o pensamento dos caras. Tá? É o que, pessoal? Não quer dizer que é problemático. É uma coisa boa, porque você realmente tem que estudar para mexer na tecnologia. Coisa que muitas vezes na Microsoft a gente não faz isso. A gente instala lá e beleza, vê o que dá. Depois o servidor está caindo toda hora. Mas você não sabe o porquê. Você simplesmente instalou, mas não configurou memória, não configurou o sistema operacional. Tá? Então, não é uma coisa ruim, mas é menos produtivo, vamos dizer assim. Tá? Na parte do PLSQL, o que a gente tem para ver, obviamente muitas coisas existem no Transact SQL, lá do SQL Server, mas tem coisas especiais, tem muita coisa ali dentro do PLSQL que não existe no mundo Microsoft. Tá? Eu particularmente gosto muito do PLSQL. Por quê? Porque é uma linguagem muito lógica, ela é uma linguagem tipada. Quem veio da linguagem C, por exemplo, acredito eu que não tenha tanta dificuldade de aprender o PLSQL. Por quê? É muito parecida as estruturas. Declaração de variável, declaração de estrutura, certo? É muito parecido isso daí. Quem já está mais no mundo Microsoft vai ter o que? Um pouco de dificuldade nessa parte de se adaptar. Tá? Mas os conceitos são iguais, não mudam. É mais aí a parte de sintaxe realmente de comando. Tá? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre o Oracle? A gente comentou que o Oracle em si é caro, né? Mas o quanto é caro para vocês? Que é muito fácil. O Oracle é caro, nem usa. Tá? Depende muito. Às vezes uma empresa pequena, eu já vi uma que tem Oracle, o faturamento dela era muito grande. Tá? Uma empresa de 12 funcionários, eles tinham que ter Oracle, porque o faturamento deles era muito alto. Certo? A quantidade de dados, obviamente, também era muito grande. Né? Eles tinham Oracle lá dentro. Se a gente olhar aqui, ó, licenciamento Oracle, obviamente é alto, é alto. Mas o SQL Server também não está tão mais barato assim, não. Até a versão 2012 do SQL era um preço, vamos dizer assim, razoável. Até a versão 2008. A partir da 2012, a Microsoft começou a cobrar por núcleo de processador. Tá? Então, imaginando, né, que um servidor tem 4 núcleos, um processador de servidor tem 4 núcleos, você vai ter que pagar 4 vezes mais para licenciar um processador.
Correto? Na verdade não é bem 1 para 1, né? O segundo, o terceiro e o quarto, às vezes eles multiplicam por 0,75, tá? Que não alivia muito, porque é pesada a cacetada, não é uma coisa leve. Quer ver? Licenciamento Oracle por processador. Vamos pegar Enterprise, né? Enterprise. E tem os negócios de ambiente de virtualização ainda que eu não conheço. Quer ver? Mas é uma cacetada grande. Lista de preços. Ó, que beleza, no próprio site da Oracle. É óbvio, né? Não vão mostrar o comercial list price. Vamos dar uma olhada aqui. Letras minúsculas. Aumentar isso daqui. Bom, o que a gente quer saber é do Oracle Database. Licença e suporte. Isso daqui, deixa eu ver, ele não é o processador não, isso daqui eu acho que é o CAL, hein? Enterprise Edition. Named User Plus, Software Update, Processor License. Aqui, ó, é isso daqui mesmo. Vocês conseguem enxergar ou não? Deixa eu dar um zoom menos e dar um... Ó, o Enterprise, que é a versão boa do Oracle, tá? Licença por processador. Vocês estão vendo esse número aqui? 47.500. 47.500 o quê? Dólares. Então, licença por processador 47.500 dólares. Isso é só o banco de dados, mais nada, pessoal. A Oracle está te dando ali, ó, só a base de dados, o SGDB puro, sem nenhum produtinho a mais. Tá? Então, é barato? Não, não é barato. Por isso que realmente a sua aplicação ela precisa comportar, a sua empresa precisa saber que é uma bordoada o negócio. Mas tem aplicação que só vai rodar no Oracle. Tá? As empresas vão lá e fazem o que? A aplicação para ele. Assim como para SQL Server também. Tá? Mas não sai barato o negócio. Não, isso daí é uma licença geralmente anual. Anual não. Você compra na verdade o que? Né? Sei lá, a licença 12C, que é a de hoje. Então, você está fazendo a primeira compra dela, de licença de uso. Você vai lá e paga os 47.500. Só que essa licença ela vai sofrendo o que? Atualização também. Correto? Na atualização dos 12C, aí sim, ó, tem a parte de update e suporte. Aí, anualmente, depois você paga só mais 10.400 dólares. Isso. Uma vez. Exato. Aí a atualização. Mais 10 pau e meio só por ano. Não tem mais nada que isso, não. Correto? Dólares, né, pessoal? Tá? 10.450 dólares. Oi? Curso para trabalhar com isso específico, assim. Olha, a Oracle, do jeito que eles têm produtos, eles têm muito curso, tá? Era muito caro a Oracle, ela cobrava. Eu lembro quando eu fui tentar fazer a primeira vez o curso de Oracle oficial, você tinha que pagar um carro, 30 mil reais, para os 3 primeiros módulos do curso. Tá? Hoje diminuiu bastante esse preço. Está em torno de 4,5, 5 mil reais um módulo. Então cai aí para uns 15 mil. Né? Vale a pena? Aí é o difícil. Tá? Se você gosta realmente de banco de dados, eu acredito que vale a pena. Agora, se você não for trabalhar com isso, não faça. Não faça. 4, 5 mil reais por módulo de 40 horas, é uma grana suada para você ganhar. Agora, é a mesma coisa que você vai fazer um curso que é .NET. Pô, você gosta de programar, você gosta de desenvolver. No .NET você vai pagar lá seus R$2.500, R$2.000, que seja, no módulo de 40 horas. Pô, você gosta daquilo lá, você está pretendendo que aquilo seja o quê? A sua vida profissional. Vale a pena? Cara, vale. Assim como se eu tivesse, por exemplo, sei lá,
né, trabalhando já na área de Oracle e fazer com que isso daí fosse a minha profissão. Realmente aí vale a pena. É caro? É caro, mas o curso profissional do fabricante, pessoal, te dá bastante detalhe. Né? Quer dizer que você vai sair bom? Não. É um curso, como qualquer outro. Tá? A quantidade, geralmente, do conteúdo de um curso oficial é muito grande. Os caras vão lá e começam a falar. Você já tem que estar um pouco preparado para receber aquela quantidade de informação. Tá? A primeira vez que eu fiz um curso oficial, eu não entendi nada, bulhufas, cara. Porque eu não estava preparado, não sabia como que era, não era nem da minha área. Então, gastei dinheiro à toa. Legal, a segunda vez eu já estudei antes o que eu queria para depois chegar lá e acompanhar melhor. Tá? Então, sai caro? Sai, mas eu acho que vale a pena investir sim. Tá? Os cursos oficiais ainda tem mais essa, né? Eles não te garantem certificação. O que é cobrado numa certificação, em um curso oficial, eles geralmente passam de 25% a 30% do assunto da prova. Então, quer dizer, os outros 70% você vai ter que estudar ainda por conta. Tá? Então, não é garantia nenhuma de realmente você passar numa prova oficial deles fazendo um curso oficial. De jeito nenhum. Tá? A única coisa que eu acho interessante, você ganha tempo. Coisa que você demoraria para estudar, sei lá, 200, 300 horas sozinho, isso sendo autodidata, tá? Você demora lá 40. Por quê? Porque alguém está injetando informação em vocês. Né? Basicamente só. O resto, você tem que fazer tudo. Tá? Assim como vocês aqui, né? Aqui eu consigo passar o quê? 20% no máximo que vocês precisam para a vida profissional de vocês. Não consigo passar mais que isso. O resto é vocês estudando dia a dia, passando problema na empresa, vendo na internet como resolve. Não tem jeito, realmente é assim. Tá? Mas enfim, é caro. Oracle realmente é caro. Igual o SAP, né? Quando você instala SAP, cara, não vai ser pouco o negócio. Você já tem que ter ciência, vai ser uma bordoada que você vai pagar. Tá? SAP é caro pra caramba a implantação deles. Mas enfim, né? É uma grife legal. E tem um monte de produto, pessoal. Isso daqui é o banco de dados, tá? Ó o tanto de produto que a Oracle tem. Tá? Existe aqui não tá do MySQL ainda, hein? Mas o MySQL tem uma pancada de produto. Deixa eu ver aqui, ó. MySQL. Não tá. Deve estar provavelmente em outra folha lá. Se você vê o MySQL, vai fazer download dele. Tem duas partes lá, da comunidade livre, e tem a parte paga realmente da Oracle. Você vai ver, da comunidade livre, você vai ver lá uns 20 links para você pegar e fazer download. Da parte paga do MySQL, que a Oracle cobra, vai ter uns 80 links para você fazer download dos produtos. Tá? Então o que acontece? O MySQL é ruim? Não é ruim. Tanto é que a Oracle pegou e comprou os caras. Né? Investiu. Eles fizeram o quê? Opa, no MySQL, o pessoal tem dificuldade de fazer replicação de dados. Aí o que eles fizeram? Tem um produto aqui que faz replicação de dados para o MySQL. Está pronto, é só utilizar. Obviamente, os caras cobram por causa disso. No MySQL, a comunidade livre tinha dificuldade em fazer o quê? Colocar grandes imagens dentro do banco. Aí a Oracle, que não é boba, ela fez o quê? Um produto, olha, vocês estão tendo dificuldade nisso? A gente criou um produto aqui que gerencia arquivos imensos para o MySQL. Está aqui, ó. Óbvio, eles vão cobrar por isso. Então, cada partezinha lá do MySQL, os caras colocam o quê? O preço, obviamente. Né? Por quê? Porque eles investiram. A Oracle hoje, pessoal, ela é dona de uma das melhores linguagens de programação. O Java. Tá?
O Java era de quem antes? Vocês lembram? Sun. A Sun era fabricante do que antes do Java? Hã? Servidores. Servidores de médio e grande porte. Ela comprou um nicho que de software da linguagem de programação Java e mais os servidores da arquitetura da Sun. Imagina o mercado dela que ela utiliza hoje. Ela vende um box, certo? Enorme lá. Eu não lembro como que chama o aglomerado lá. Só que é um cara que oferece tudo para você. Você compra o servidor da Oracle, certo? Você compra o banco, o sistema operacional da Oracle, que é o Solaris hoje. O Solaris era da Sun, é um Unix. Hoje é da Oracle. Você compra o seu banco de dados, né? E a linguagem de programação do Java, que hoje é livre, mas vai estar lá, certo? Tudo num pacotão só lá. Certo? Aquilo lá é servidor para quê? Para aguentar milhares de usuários. Eles vendem uma aplicação dessa daí. A Microsoft ela já não tem um negócio desse. Porque ela não tem o hardware em si, a Microsoft. Ela tem parceiros, né? Ela tem a Dell, HP e outros fabricantes. Mas a Oracle tem. Então, imagina o mercado que esses caras não têm na mão. Tá? É muito grande mesmo. Tá? Mas lembrando, né? O Oracle é bom? Não quer dizer que os outros bancos de dados não sejam, tá, pessoal? Qualquer banco de dados sendo bem utilizado é legal. Tá? Eu comecei a trabalhar em banco de dados antes do SQL Server, com Firebird. Vocês já ouviram falar desse cara? Sim? Quantos gigas vocês já viram no Firebird utilizar em um banco de dados? 40? Eu já trabalhei com 600. 600 gigas não. 600 megas é indo para um tera, né? 600 megas? Não, 600 gigas. Tá? Em Linux, óbvio, em Linux. Tá? Quer dizer, ele é ruim? Não. O problema do Firebird, ele não tem a quantidade de recursos, por exemplo, em programação que um SQL Server tem. Não tem mesmo, não tem como a gente comparar isso daí. Agora, para armazenamento, ele era muito bom. Né? Então, quer dizer, banco de dados sendo bem utilizado, nenhum é ruim. O que vai contar muito é a parte do quê? Do suporte técnico, as ferramentas que ele oferece, tá? Para a gente poder trabalhar. A produtividade que ele oferece para a nossa equipe conseguir, né, fazer mais coisas em menos tempo. Correto? Beleza, pessoal. Dúvidas ou perguntas referente ao plano de ensino? Não? Então, vamos tentar verificar o quê? Vocês estão copiando o pendrive, né? A gente vai precisar dar uma recordada nisso daí, né? Vocês aí, principalmente, a máquina está um pouco crua. Vejam a versão, por favor, do Oracle VirtualBox aí de vocês. Está na 5.1.14 ou 5.1.18? 5.14 eu tenho que instalar. A atual. É atualizado para 51.14. 51.14? Nossa, a minha tá velha aqui, a minha é 5.1.8 ainda. Tudo bem, eu acho que vai rodar. 5.1.8 aí? Tá, beleza. Vocês copiaram provavelmente o Extension Pack, né? Lá do pendrive. Já executem ele, tá, pessoal? Por quê? Porque sem o Extension Pack ele não vai rodar. É aquele verdinho lá que é instalado depois da máquina virtual, depois do Oracle VirtualBox. Então lá deem o duplo clique, aceitem, ele vai pegar, vai atualizar o Extension Pack, beleza.
O VirtualBox, pessoal, também é da Oracle, tá? Eles fizeram, eu não sei se foi um tipo de uma parceria com a empresa que fazia o VirtualBox. Então eles têm até tal ano para estar fazendo essa utilização. Eles gostaram tanto do projeto que pegaram e fizeram isso daí. O VirtualBox, inclusive, ele não é um produto fechado, vocês conseguem baixar o fonte dele em C++ para poder ver. Tá? Ele é aberto, o VirtualBox. Beleza? Depois de ter instalado o Extension Pack, vocês têm a máquina OVA mesmo, não tem? Aquele OLE557DB XE with esquema OE, que tem 2 GB e lá vai pedrada, 2.600, não é? Legal, vamos fazer a importação dele, para quem já fez a instalação do Extension Pack, tá? Então é duplo clique em cima desse cara aí, ó. Aqui. Ele vai falar o que? Configurações do appliance e tal, beleza? E aí é dar o importar. Esse Oracle, pessoal, ele está o mais otimizado possível para utilizar recurso mínimo, tá? Ele está com 1 GB, se não me engano, o Oracle XZ roda em 512 megas de RAM. Mas enfim, aí é muito lento também, tá? Então 1 GB está razoável. Agora que a gente importar, ele vai rodar uma máquina virtual em cima desse arquivo que a gente deu dos cliques. Ele vai importar essa máquina para dentro da máquina virtual. Ele vai rodar isso como um outro arquivo. Exatamente. Depois vocês podem apagar, inclusive, esse arquivo OVA, que não vai fazer a diferença. Ele é só um arquivo para vocês copiarem. Todos copiaram? Sim? Ele é só um arquivo para você fazer importação e mais nada. Tá? Estão importando aí? Demora um pouquinho, né? Óbvio, porque não tem jeito, a máquina é pesada. Mas na próxima aula, acredito que já vai estar certinho aí pra gente fazer. Depois eu consigo mover o arquivo da máquina virtual para completar. Depois que você importou, é legal você fazer o quê? Transformar ele em arquivo OVA, igual a gente fez aqui. Por quê? Olha só aqui, ó. Esse cara aqui é o que eu acabei de importar, tá? Ó, tá aqui. Eu tenho duas iguais, mas uma é na versão anterior aqui. Se eu der um botão direito aqui, ó, e exibir no Explorer, ó os arquivos aqui, ó. Ele, inclusive, ele não tem 2.600 GB igual o arquivo OVA que vocês copiaram. Ele tem 6,5, ó. Tá? Então, o perigo de corromper dessa forma é maior. Para você, vamos supor que você pegou e modificou isso daqui, fez mais instalação na sua máquina virtual. O que você teria que fazer? Arquivo, exportar appliance aqui, ó. Não, mas eu digo para mim poder utilizar esse arquivo mesmo. Por exemplo, ele joga lá nascer usuários, o meu usuário VirtualBox. Se eu mudar para outra pasta, só para continuar executando esse nome. Se você quiser mudar ele de lugar, sim, só copiar e depois fazer o... Cara, eu nunca fiz isso, para falar a verdade. Mas eu acredito que sim. É só para ele pegar e mostrar aqui. Eu não sei se você dando duplo clique no arquivo, ele aparece aqui. Eu acredito que sim. Eu já fiz isso no VMware, no VirtualBox eu nunca fiz mesmo. Ó, dá até para testar. Vamos ver aqui, ó, exibir log, não. Exibir no Explorer. Beleza, eu sei que o arquivo está aqui. Vou dar um delete aqui, ó. Remover. Remover apenas.
apagar todos os arquivos. Eu vou dar um remover apenas, só para ele tirar daqui, ó. Beleza, tirou daqui, mas os arquivos continuam, né, ó. Aí vamos supor, mudei de lugar, coloquei na pasta que eu quero. Se eu der um duplo clique aqui, o que vai acontecer? Nada. Se eu der um duplo clique aqui, nada também, né? Arquivo, verificações e atualizações. Cara, eu acho, sei lá como faz agora para taxar, hein? Open with, vamos ver. VirtualBox Manager, ok. Eu tenho que dar um abrir com, aí VirtualBox Manager. Beleza, aí ela aparece aqui de novo para mim. Quer ver? Eu vou remover de novo aqui, ó. Nem remover ele tá deixando, porque, hein? Ó, e aqui ele não tá deixando... Ah, pode ser mesmo. Pera aí. Acho que um duplo clique foi a mais aqui, cara. Ele já tentou iniciar o negócio. Já tá dando umas falhas grandes, hein? Deixa eu fechar esse cara. Sair. Oracle VirtualBox. Botão direito, remover, remover apenas. Beleza, ó. Tô com aqui eu não tô ele, aqui no console não tá, mas os arquivos estão aqui, ó. Botão direito, abrir com, ó, VirtualBox Manager. Aí ele vai vincular aqui para mim. Ó, vinculou. Beleza. O de vocês importou já? Já? Pessoal, não esqueçam de uma coisa, então, ó, antes de iniciar a máquina, configurações. O pessoal está aparecendo no início. Os de vocês vai aparecer um só, tá certo. É que a minha máquina ela tem mais de uma virtual aqui, tá? Configurações aqui, ó, né? Entrem naquela parte lá de rede, tá? Verifiquem se está aqui, ó, placa em modo bridge, correto? Permitir tudo, tem ali, ó, modo promíscuo, permitir tudo. Certo? Não é um nome mais adequado, mas é assim que traduziram. E coloquem ali, ó, endereço MAC, pessoal, deem um atualizar algumas vezes aí, justamente para ele pegar números IP diferentes do DHCP aqui da rede, tá? Então, deem alguns atualizar, beleza. Legal. E deem um OK. E aí sim, dê um iniciar. Vou sair daqui. Vamos iniciar. Vai demorar um pouco, né, tal, mas já vai subir a máquina. É um Linuxzinho 5.7. Show details.
Está gravando ainda. Ainda assim. Chegaram na tela de login? Não? Não. Porque tem às vezes etapas do pontual, E, é o X. Né? Tem aquele ícone verde lá. isso, ícone verde para você instalar aqueles extension pack. Isso. Primeiro, então, você já está com o VirtualBox instalado, né? Instala o extension pack, fecha tudo e abre de novo. Depois vai lá e faz a importação do arquivo .ovo. Deixa eu ir até aí. Pessoal, usuário e senha, Oracle, tá? Beleza. Agora instala as extensões. Olha, o mais esquisito é o seu tá verde, cara. Será que ele resolveu? Até tá aí, cara. O máximo nem se chamar que eu vou ser. Ele não vai conhecer. Professor, Oi. tem alguma diferença do arquivo Snapchat para esse? Tem. Designs? Sim. O arquivo OVA, né? Tem, cara. Tem um esquema mais ou aí. O seu Windows, ele é o Windows 7, Windows 10. Ele é 64 bits. Ele tem virtualização habilitada. Não chegou a dar uma olhada? Não, você passou. Daí tem que ser na sua máquina. Você tem que ir lá no setup para ver se ele tem a virtualização habilitada. Lá no setup, se a sua máquina for muito nova, mas muito nova, ele vai deixar, ele vai deixar. Ele já é. Se a sua máquina for muito velha, também não vai deixar, porque não tem. Está no meio. Tem que estar do meio para cima. Para o quê? Beleza aí? Bom, a gente tem que ver algumas configurações. Lembram-se delas? Lá em System, tem a parte ali, ó, Administration, Keyboard. Ele vai pedir senha, é Oracle. No meu caso aqui, o meu teclado é em inglês mesmo, mas no caso de vocês, provavelmente vai ser Brazilian ABNT2, ó. Você quer copiar o arquivo? Passa a copiar. Beleza? Mudem aí o teclado para vocês para Brasília BNT2. Justamente por quê? Porque vai ter o prompt que vocês vão ter que mexer, então o teclado já vai estar legalzinho ali. Legal. Fora isso daqui, a gente vai lá aqui em System, Administration, vai ter essa parte aqui, ó, de Security Level and Firewall.
Security Level and Firewall. Tá? Verifiquem aí se o Firewall está disabled, né? Aqui, ó. Se não tiver, já alterem. E se o SE Linux também está disabled. Legal. Então, ok aí. Vamos dar uma olhada agora no que? No número IP da máquina de vocês, que a máquina de vocês atribuiu. Oi? É um ifconfig, né, aqui, né? No Linux é ifconfig, então zoom in aqui, né? Zoom in, para vocês verem. Beleza? Aqui, se vocês derem um ifconfig logo de cara, ele não vai deixar, ó. Não. Por quê? Porque vocês não são administradores da máquina, vocês são usuários Oracle. Para vocês serem administradores, SU espaço menos. Lembram-se desse comando aí? Super user, né? Menos. Senha Oracle. Aí sim vocês vão cair o quê? No cerquilho aqui, né? Ó. O cerquilho quer dizer, opa, é super usuário. Agora você pode fazer o quê? ifconfig. Opa. Tá? Para poder ver o quê? Agora as configurações. Finaliza isso, você coloca config, vai só entra. Enter. Você está em superusuário? SU espaço menos, senha Oracle, aí caiu lá no cerquilha. Beleza, aí você está com superusuário e ifconfig. Beleza? Ele vai ter o que? Essa parte aqui, ó, ETH0, e vai dar um número IP aqui, ó, 10.50.6, no meu caso 250. Correto? Esse é o número IP que a nossa máquina pegou, atribuiu aí. Então, esse número vocês deixam aí, vocês já vão utilizar ele. O que eu vou fazer agora? Lá no Windows, não tem aquele tal de SQL Developer? Que vocês copiaram lá na pastinha também? Se tiver o Java instalado, configurado certinho aí, é para ele abrir tranquilamente o SQL Developer. Java. Beleza? Bom, eu vou deletar aqui as minhas conexões para a gente fazer de novo junto, tá? Dá um delete. 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 Ok? É para vocês estarem mais ou menos nessa tela aqui, né? Do SQL Developer. Legal. Como essa máquina virtual ela demora um pouco, né, para ser atualizada, tudo tal, o Oracle ele vai acusar lá que você tem 7 dias para trocar de senha, correto? A gente tem que fazer uma alteração, então dentro do SQL Developer a gente tem que alterar as propriedades do usuário HR e um outro usuário chamado OE agora também, que é um outro esquema. Para a gente fazer isso, vou dar um exit aqui, ó, no prompt. Para quê? Para cair no usuário Oracle novamente. Ó.
Estou com $. Como que eu sei que é o usuário Oracle? Who am I? Eu acho que é isso. Ó. Quem sou eu, né? Who am I? Oracle. Então, eu sou o usuário Oracle. Beleza? Vou aumentar mais ainda. Zoom. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vou dar um SQL Plus espaço barra sysdba. SQL Plus espaço barra espaço sysdba. Beleza? Enter. Ele vai cair num prompt SQL já, não vai? Beleza. A gente está conectado já no Oracle como sysdba. Ok? Legal. Precisamos fazer o quê? Alterar as propriedades do usuário HR e do usuário OE, lá daquele banco de dados que a gente vai fazer conexão. Alter user HR identified by HR. Espaço. Já vou deixar o que? Deslocado, né? Account espaço unlock. Tudo junto aqui, tá? O Oracle ele separou para mim, mas é tudo numa linha só. Alter user HR, identified by HR, account unlock. Enter. Ponto e vírgula. Comando do SQL Plus precisa do ponto e vírgula. Isso é para um usuário. Até o semestre passado a gente só estava mexendo com ele, né? Agora a gente tem um segundo cara aqui, que eu fiz uma instalação para a gente poder mexer também. Já que a gente vai mexer com seleção de grupo, esse outro carinha aqui fica legal também. Alter user, OE, identified by OE, account unlock, ponto e vírgula. Beleza? Ah, faltou o meu aqui, ó. Identified OE. Ih, já era. Deixa eu dar um Ctrl C. Alter user OE identified by OE account unlock, ponto e vírgula. Essa última linha aqui, tá, pessoal? Alter user OE identified by OE account unlock. Enter. Usuário alterado. Beleza? Certinho aí? Vamos dar um exit novamente, né, para a gente sair do SQL Plus. E eu tenho aqui o que? O número do IP da minha máquina. Vocês vão ter de vocês. Lá no SQL Plus, maisinho ali no connection, ele vai pedir connection name HR, usuário HR, password HR. A gente ia colocar XZ antes, né? Só que a gente vai ter dois esquemas no mesmo banco. Então, vamos colocar como HR mesmo. Ali no hostname, vocês vão mudar. Em vez de ser hostname, vocês vão colocar o número IP que o Oracle tem. No caso de vocês aí, né? 10.50.6.250 no meu caso. 10.50.6.250. Tá?
Deem aí, ó, o teste para ver se ele vai conseguir, né, testar. HR sem HR. Tudo minúsculo. HR. HR. Aí depois tem o teste, ali embaixo. Lá no SQL Developer mesmo, tá? Ah, você está conferindo no EP. Beleza? Deu certo? Salvem, deu save. Ele vai vir para cá, ó. HR. Agora a gente vai configurar quem? O OE também. Connection OE, senha OE, password OE. Legal. Tem o resto, pessoal, é no mesmo servidor. Vocês vão manter tudo a mesma coisa. Deem o teste. Ó, testou aqui com sucesso e vou dar o save. Esse segundo é no mesmo lugar? No mesmo IP. Oi? Adicionar por esse ele vai ter que adicionar. Isso. Pode dar no mais também. Se você fechou, você clica no mais novamente. Se você não fechou, é só aproveitar a conexão antiga. Beleza? Isso. O hostname, a porta e o SID mantém tudo a mesma coisa, tá? Não muda nada. Só vai mudar o OE e OE no começo ali. Connection name, username e password. Isso, tem um XE ali no SID, ó. XE minúsculo, tá? Beleza aí, pessoal? Bom, dá pra gente fechar aqui então, ó. Eu vou dar, no caso, cancel. E ele fez o quê? Abriu duas conexões aqui pra gente, o HR e o OE, não é? Os dois estão no mesmo banco de dados, só que são esquemas diferentes. Pois é, o Oracle 11 trabalha desse jeito. Esquemas é como se fosse o quê? Uma divisão do seu banco de dados. Não, a instância é uma só. O Oracle 11, ele tem um banco de dados para uma instância. Dentro de uma instância eu tenho vários esquemas. Correto? A gente vai ver um pouco mais com detalhes isso daí depois que a gente vê um pouquinho de administração. Legal. Abrindo aqui, ó, o HR e abrindo o OE no maisinho ali, ele vai mostrar o quê? Os objetos de cada um deles. Tá? E abrindo tables ali, ó, as novas tabelas que a gente tem nesse novo esquema. Inventories, customers, orders, ordem, item, promotion. Dá pra gente fazer bastante select aí. Tudo bem aí? Beleza? Só, vamos fazer o intervalo, depois a gente volta então, fazendo alguma coisa. Pelo menos deu tempo de a gente configurar. Ok?